1 Pedro 4:4 diz assim a palavra do Senhor: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. Eles acham estranho e os insultam por isso. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Eu não sei se alguém já chamou você de estranho, se alguém já te estranhou. O apóstolo Pedro escreveu que a maioria das pessoas do mundo na época achavam estranho os crentes serem diferentes, os crentes viverem de maneira diferente, os crentes não participarem. Ele chama de torrente de imoralidade. Sabe o que é uma torrente? Torrente é um curso de água, uma água caudalosa, uma água forte, uma inundação que vem arrastando tudo pela frente. O apóstolo Pedro disse que naquela época a gente tinha que conviver no mundo com uma inundação de imoralidade, e que os crentes eram estranhados por rejeitarem, por se oporem, a se deixarem arrastar pela torrente de imoralidade. Já naquele tempo, que dirá hoje? Eles acham estranho, escreveu Pedro, vocês não se deixarem arrastar pela imoralidade, e eles insultam vocês por isso. Hoje continuamos convivendo com a mesma situação, uma pressão muito grande, tentando nos arrastar por um caminho de vida comum, de vida mundana. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu e você somos do céu. Sim ou não? Sim, Jesus nos fez cidadãos dos céus. O mundo acha estranho a gente não se deixar levar pela imoralidade do mundo. E a gente não se deixa levar pela imoralidade do mundo, pela imundície do mundo, simplesmente porque nós não somos do mundo. Você não é do mundo. Desde quando? Desde quando Jesus Cristo te salvou. Você não é do mundo. Pois então você não pode se permitir ser levado pela enxurrada, pela água suja. Você já viu, quando tem enxurrada, que a água que vem é uma água muito suja. Pois há uma água suja de malignidade cobrindo o planeta, e são os filhos de Deus que devem fazer frente a isso. Você não pode se deixar levar. Sim ou não? Quinta-feira, nós estávamos com visita, a visita ainda está por aqui. O Bispo Beto, lá de Fortaleza, não está aqui agora não, né? Então está pregando em Hortolândia hoje. O Bispo Beto está aqui desde segunda-feira, tem estado conosco. Mas quinta-feira ele foi para Mauá, na Grande São Paulo. E ele tinha um compromisso de estar conosco aqui sexta-feira de manhã para participar de uma reunião de pastores. Quando foi quase 2 da manhã, ele mandou uma mensagem dizendo: eu não vou conseguir, porque Mauá estava inundado, ele não tinha como sair, não tinha por onde sair, de tanto que choveu quinta-feira, em São Paulo especialmente. O que a imprensa noticiou é que tudo que ia chover no mês de abril, choveu em 2 horas. Muita chuva, virou uma inundação.
Pois Pedro diz que nós temos uma inundação de malignidade no mundo. E nós somos estranhos. Eles acham estranho porque a inundação leva a eles. Mas nós não nos deixamos. Eu e você nos recusamos a sermos iguais a todo mundo. Por quê? Porque nós somos do céu. Você é do céu. Essa inundação de malignidade não pode te arrastar. Sim ou não? Para nós não sermos levados por essa inundação de imoralidade, de malignidade, Pedro diz que uma coisa é fundamental. Olha o verso 1 desse texto. Ele diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Diga, rompeu com o pecado. Jesus Cristo sofreu de verdade naquela cruz. Pedro faz questão de dizer, ele foi pregado na cruz. Não foi uma ilusão, não foi uma imagem, não foi uma projeção. Ele sofreu fisicamente para nos dar o poder de rompermos com o pecado. Então, eu e você, diz Pedro no verso 1, podemos nos armar de uma arma poderosa. Como fazer para a inundação de pecado não nos arrastar? Você tem que se armar. Diga para o irmão que está do seu lado, você tem que se armar. Como assim? Como assim me armar? Eu ouvi Jair Bolsonaro falando de uma proposta de combater, de derrubar o desarmamento. Você sabe que hoje no Brasil é proibido você ter arma, você portar uma arma que não seja autorizada. E é muito difícil ter uma autorização, um porte de arma. Você não pode ter arma. Mas a Bíblia diz no verso 1 que é para ter arma. E aí tem uns políticos, como esse que eu mencionei, e tem um movimento querendo autorizar todo brasileiro maior de 18 anos a poder ter uma arma. Você acha isso bom? A Bíblia diz que a gente tem que se armar. Você acha que a gente pode... É esse tipo de arma? O que você acha? Vamos lutar para todo brasileiro poder ter arma? Nos Estados Unidos tem loja de arma e todo mundo pode comprar. Vamos também querer assim aqui? Já pensou você entrar no Carrefour e comprar em 10 vezes no cartão do Carrefour um 38? E poder andar com ele, inclusive trazer para a igreja a Bíblia 38? Sim ou não? Eu quero isso. Eu quero ter o direito de andar armado. Meu Deus, do jeito que o brasileiro é, do jeito que a sociedade é, você imagina se for liberado todo mundo ter arma. Que confusão, que terror, que horror. Pois eu sou contra. Eu acho que ninguém tem que ter arma. Nem gente de bem, nem gente ruim tem que desarmar o povo. Amém ou não amém? Sem arma, o Brasil sem liberação de armas, o Brasil já é um país dos mais violentos, lamentavelmente. Mas a Bíblia diz no verso 1 para você se armar. Se armar do quê? Se armar do quê? Se armar do quê? De um pensamento. Se armar de um pensamento. Então, a arma que a Bíblia diz que você tem que usar para a enxurrada não te arrastar é o pensamento de Cristo. Cristo tem que estar no teu pensamento. O teu pensamento tem que estar ligado a Cristo. A tua mente não pode ser uma mente ocupada pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo, pelo mundo, pelas correntes do mundo. A Bíblia, o mundo fala de correntes de pensamento. Existe essa expressão, correntes de pensamento. Pois é, tudo que o mundo faz é prender o pensamento das pessoas. Escravizar pelo pensamento. Escravizar pelo pensamento. Mas a Bíblia diz que eu e você temos que nos armar no nosso pensamento. Nos armar no nosso pensamento. Nos beneficiando de Cristo. Diante do que Jesus fez na cruz. Diante dele ter morrido por você na cruz. Você pode, então, tornar o seu pensamento um pensamento como o de Jesus. Que venceu o pecado. O seu pensamento tem que ser um pensamento como o de Jesus. A sua mente tem que ser uma mente em Cristo, cristã. E é só assim que você consegue resistir à enxurrada.
ou o seu pensamento, a sua mente, se torna cristã, renovada em Deus, uma arma poderosa, ou a enxurrada te leva, e você nem percebe que está sendo levado no ralo, o ralo que terminará onde? No quinto dos... Esse ralo, para onde as pessoas são levadas pela torrente de imoralidade, ralo termina num esgoto, lá embaixo, no quinto andar, lá embaixo. Tem cheiro de enxofre, tá ligado ou não? Pergunta para o irmão que está do lado, tá ligado, irmão? Está sabendo do que ele está falando aí? Ele está falando, diga para o irmão, ele está falando enigmas. Põe a mão na sua cabeça, diga: meu Deus, eu preciso de um pensamento focado em Cristo. Eu preciso da mente de Cristo, do pensamento de Cristo. O meu pensamento não pode ficar acorrentado, em nome de Jesus. Meu Deus, por isso que quando o apóstolo Paulo vai descrever a armadura do cristão, você está numa guerra. Efésios 6, a partir do verso 10, diz que nós temos que lutar nessa guerra. Ou você luta ou você é engolido, vai para o ralo. E um dos ingredientes dessa armadura, que deve te revestir da cabeça aos pés, que deve te dar escudo e espada, esse equipamento para você poder viver e atuar na terra, ele é composto por um capacete, chamado de capacete do quê? Diga: capacete da salvação. Sim, por que capacete da salvação? Capacete da salvação significa capacete da minha identidade. Capacete da minha identidade. O que quer dizer capacete da salvação? O que é capacete da salvação? Capacete da salvação significa a sua identidade. Você é da salvação, você é salvo, você não é mais do mundo, você é de Cristo. Salvação do pecado, salvação da morte, salvação da perdição. O capacete da salvação é a sua identidade. É você saber quem você é na sua mente, você está sempre lembrado de quem você é em Cristo. Para você fazer frente a essa enxurrada que quer te arrastar e te levar para o ralo, para onde muita gente está sendo arrastada e não consegue resistir. Você precisa ter o pensamento de Cristo, o capacete da salvação, assumir quem você é em Cristo. Sim ou não? Sem essa arma poderosa, Pedro diz, você tem que se armar do pensamento de Cristo, da salvação que Ele operou com aquele sacrifício na cruz, porque Jesus Cristo morreu no teu lugar na cruz, pois você trata de assumir que você é do céu. Você tem uma salvação em Cristo, você não é da terra, você não é da prostituição, você não é da imoralidade, você não é da mentira, você não é do roubo, você não é do adultério, você não é da fornicação, você não é da indecência, você não é da sujeira, você é de Cristo, você é do céu. Assuma a sua identidade, por favor, senão você vai ser arrastado e nem vai perceber. Sim ou não? Você não pode estar dominado por vício, você não pode estar dominado por hoste de demônio. Você tem direito a usar um capacete da salvação. Assuma a sua identidade, por favor. Quantos estão entendendo? Levanta a sua mão direita então e ore comigo, diga: meu Deus, eu não quero, eu me recuso a ser arrastado por uma torrente de imoralidade, por uma torrente de pecado, porque Jesus Cristo já operou a minha salvação, Ele já morreu naquela cruz, Ele já levou o meu pecado, e eu tenho um pensamento que não é preso por correntes, o meu pensamento é renovado por Jesus. Eu tenho um capacete, uma identidade, eu sou salvo, eu sou do céu, em nome de Jesus. Então dá um aplauso ao Senhor bem forte. Duas coisas importantes que você tem que
que tem na sua armadura. O capacete da salvação, que é a certeza de quem você é em Deus. De quem você é. Porque, meu Deus do céu, quantas ferramentas malignas o mundo tem, o diabo tem, para entrar na tua mente e para te engodar. Quantas ferramentas malignas o diabo tem para entrar na sua mente e para te encantar, para te seduzir, para entrar na sua mente e você não tem mais domínio da sua mente. Quantas formas malignas de enganar, de seduzir, de encantar. Você precisa ter esse capacete para poder se defender. E você precisa também de um escudo de fé. Porque a Bíblia diz em Efésios 6 que é com fé, com o escudo de fé, que a gente apaga e a gente se defende das setas de fogo que o diabo lança contra nós. Os dardos inflamados do maligno, que vem aos montes, tentando nos espetar, tentando nos ferir, tentando nos furtar. Precisa estar com a sua fé renovada. Sim ou não? A fé é o escudo, é uma proteção. Fé e a sua identidade muito clara. Quem você é em Deus, quem Deus é para você. Amém ou não amém? O verso 2 de 1 Pedro fala que tem duas maneiras de viver aqui na terra. Duas maneiras de viver. Ele diz assim: para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Duas maneiras de viver. Ou você vive para satisfazer os maus desejos humanos, ou você vive para viver a vontade de Deus. Ou você vive para satisfazer os maus desejos humanos. Olha, irmãos, houve um judeu aqui na terra que lá, uns 117, 120 anos atrás, ele estudou a mente de uma forma como ninguém tinha estudado ainda. O nome dele era Freud. E ele descobriu umas coisas sobre a mente do ser humano muito interessantes, que até hoje elas são consideradas. Dentro dos seres humanos existem desejos que se eles forem liberados, eles podem transformar o ser humano num animal feroz, terrível. Ai do ser humano. Olha que chique que a geração. O novo governo do mês. Meu Deus. Nem Valdomiro Santiago tem uma dessa. Ainda tá bordado o meu nome. Meu Deus. É forte, Brasil, é forte. Que coisa linda. Mas ninguém superou ainda a geração Isaías, que fazia lanche depois do culto. Não é mesmo? Só da primeira vez que eles fizeram o lanche e deixaram na cozinha, alguém entrou lá e comeu o lanche. Eles ficaram muito chateados. Não é mesmo? Mas aí da segunda vez já... Até hoje não apareceu quem foi que comeu o nosso lanche. Mas a gente já perdoou você, viu, irmão? Eu sei que foi um pecado por desconhecimento, não é mesmo? Hein, irmãos? Dois modos de vida. Ou você vai viver para satisfazer os desejos da sua carne. E se a gente deixar os desejos da nossa carne aflorarem, se você se tornar um hedonista, se você viver em função do prazer, se você viver para agradar a sua carne, você vai morrer muito rápido, você vai fazer muita besteira, e a enxurrada vai te levar para o pior lugar. O que nós fazemos para combater, para não deixar os desejos ruins que estão dentro de nós tomarem conta? Nós nos alimentamos dos princípios de Deus. Então o próprio Freud explicou que para você não ser levado pelos instintos, pelos desejos da carne, pelos desejos que estão dentro da gente, você tem que ter leis dentro de você, leis. E você tem que administrar a sua vida
levando em conta essas leis, esses princípios que você aprende desde criança. Pois há duas maneiras de viver: viver sem a educação de Deus, viver sem os princípios de Deus, viver sem a lei de Deus, viver longe da palavra de Deus, viver desconectado de Deus e satisfazer a vontade da carne, ou você viver para servir a Deus. Pois nós que temos a salvação, que temos o capacete de salvação, nós que não queremos ser levados pela enxurrada de pecado, nós decidimos viver para agradar a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Sim ou não? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso provedor. E nós vivemos para cumprir a vontade dEle. Essa é a nossa decisão. Infelizmente, não são poucos, diz Pedro, que escolhem satisfazer os desejos da carne. Eles nos aviltam, eles falam mal de nós, diz Pedro no verso 4. Mas isso não pode perturbar você, que você esteja consolidado, decidido a viver a vontade de Deus para a tua vida. Sim ou não? Levante a sua mão para o céu então e ore ao Senhor. Diga: meu Deus, eu prefiro, eu decido, eu tenho muita convicção de que eu quero viver a minha vida de acordo com a tua vontade. Eu não vou dar vazão à minha carne. Eu quero obedecer à vontade do Senhor. Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo para o Senhor. Pedro então diz no verso 2: há pessoas que querem satisfazer os maus desejos humanos, mas também nós somos o outro modo de viver. Nós queremos realizar a vontade de Deus. Não é de hoje que você pede a Deus: Senhor, mostra a tua vontade, Senhor, me guia pela tua vontade. Nós cremos naquilo que Paulo escreveu aos Romanos, que a vontade de Deus é boa, é o que mais? Perfeita e é agradável. Nós nos rendemos à vontade do nosso Deus. Queremos que Ele cumpra na nossa vida a vontade dEle. É assim que nós queremos viver. O apóstolo Pedro faz uma relação no verso 3 das coisas que as pessoas vivem quando elas dão vazão aos maus desejos humanos. Há uma lista aí de pecados: libertinagem, se você olhar o verso 3, libertinagem, sensualidade, bebedeiras e outros tipos de vício, orgias, farras, idolatrias. Aliás, a NVI diz idolatrias repulsivas. Essas coisas condizem com o modo de vida de quem deixa a sua carne lhe governar, lhe desgovernar. Essas coisas não combinam conosco, nem isso, nem coisas semelhantes a estas, porque nós decidimos viver para Deus. Amém? Porque nós temos o nosso pensamento ligado ao Senhor, porque nós nos recusamos a sermos levados pela inundação de malignidade. Sim ou não? Mas há mais um detalhe aí. Ei, irmãos, as pessoas que são levadas pela inundação de pecado, elas têm muito problema em dar conta, em prestar contas. A maioria dos seres humanos não gostam de prestar contas. Veja só, todo ano a Receita Federal estabelece até o fim de abril o prazo da gente entregar nossa declaração de imposto de renda. E você sabe como isso é chato de fazer? Por que é tão chato fazer declaração de imposto de renda? Aposto como pouca gente aqui já fez, porque o prazo ainda é fim de abril, mas já está liberado há várias semanas. Mas a gente fica como que, porque é uma prestação de contas. Você deve alguma coisa para a Receita? Não, você é honesto. Mas parece que prestar contas não dá prazer. Você sabe que há pessoas que tentam até burlar a prestação de contas com o fisco. Pessoas que dão vazão ao pecado fazem como se não tivessem que prestar contas para ninguém. Quem manda na minha vida sou eu. E eu não vou prestar contas para ninguém, eu sou maior de idade.
Não. Você pode até fugir da Receita Federal, você pode até fugir da polícia, você pode até fugir do pastor, você pode até fugir do seu líder, mas a Bíblia fala de uma prestação de contas aqui, na qual todos nós vamos comparecer. Olha o verso 5. Vê se está na sua Bíblia um texto aí no verso 5. Vê se está na sua Bíblia. Ou se veio com defeito a sua Bíblia. Contudo, eles terão que fazer o quê? Contudo, eles terão que prestar contas. Aquele que está o quê? Aquele que está o quê? Pronto para julgar. Quem? Vivos e mortos. Diga todos. Contudo, eles terão que prestar contas. Aquele que está pronto para julgar. Jesus está prontinho para julgar. Quem? Todos, os vivos e os mortos. Quem são os vivos e os mortos que vão ser julgados? Vivos e mortos. Você sabe que a Bíblia, ela chama de vivo quem é do céu. E chama de morto quem é do inferno. Ela chama de vivo quem tem capacete de salvação. Ela chama de vivo quem já entregou sua vida para Jesus. Mas ela chama de morto quem é do mundo. Deixa os mortos cuidarem dos seus mortos. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Disse o próprio Jesus. Jesus chamou de morto quem não está ligado a Ele, quem não está salvo. A Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a Jesus. Então, Jesus está prontinho, preparado para julgar os vivos, eu e você, e os mortos, quem está na inundação. Você não gosta de prestar contas? Você diz que ninguém manda na sua vida? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, você acha que ninguém manda na sua vida? Que você não tem que dar satisfação para ninguém? Está errado, mano. Está errado, amigo. A Bíblia diz, ele está prontinho, ele está preparado para a gente prestar contas para ele. Ele vai julgar vivos e mortos. Meu Deus do céu, como é que vai ser esse julgamento? A Bíblia fala que vai ser todo mundo junto? Não, senhor. Vai ter dois. Vai ter dois. Em Daniel capítulo 12, verso 2, a Bíblia fala, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Quem vai decidir? Julgamento. Mas em Apocalipse capítulo 20, e em outros tantos textos que eu não vou ler aqui, como em 1 Coríntios 15, como em 1 Tessalonicenses 4, a Bíblia fala de uma primeira ressurreição, de uma primeira prestação de contas. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, a Bíblia diz assim, verso 6, de 4 a 6, mas eu vou ler o verso 6. Felizes, santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante o milênio. Ora, você que se recusa a ser levado pela inundação de pecado, você que tem a sua mente ligada ao Senhor, você que usa o capacete da salvação, você que busca viver a vontade de Deus, pois a Bíblia fala no verso 6 sobre você, chama você de feliz, põe você no meio dos santos, e diz que você é bem-aventurado porque você vai estar no primeiro juízo, no primeiro time, na primeira ressurreição, a ressurreição de quem se recusa a ser levado pela torrente, a ressurreição dos filhos de Deus. Amém ou não amém? Olha esse texto, leia ele comigo, diga, felizes, santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos, durante o milênio. Diga, Senhor meu Deus, muito obrigado, porque esse texto de Apocalipse diz respeito
ao meu futuro, em nome de Jesus. Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo para ele. Mas se você olhar Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, a Bíblia fala assim: eu vi um trono branco, eu vi um grande trono branco, diga grande trono branco. E a Bíblia continua: e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, diga julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Todos cujo nome está no livro da vida já tinham ressuscitado 1000 anos antes. 1000 anos depois, há uma nova ressurreição dos perdidos, que prestarão contas e saberão que estão condenados pelos seus maus feitos e por não terem aliança com o Cordeiro. Deus vai fazer questão, diz o texto, de mostrar o livro da vida e mostrar que aquelas pessoas, o pessoal da torrente, não tem o seu nome no livro da vida. Essa é a segunda ressurreição. Você sabe que mês passado eu precisei fazer um documento, uma escritura de um terreno. E o advogado disse para mim assim: olha, a sua certidão de casamento está muito velha. Você autoriza e o cartório está pedindo uma certidão atualizada. Você me autoriza a buscar a certidão nova? Eu disse: quanto vai custar? Ele falou lá o preço. Acho que foi R$60. Sei, Leandro, acho que é isso. Bem, a minha certidão de casamento é guardadinha, mas já precisou ser mostrada tantas vezes. E já foi tirado cópia dela tantas vezes. E só tem uma, né, Valéria? Sabe aquele documento de 29 anos, que é todo, é dobrado sempre do mesmo jeito, mas já fica assim, você já pega com cuidado para não desmantelar. Pois o advogado conseguiu a cópia atualizada, novinha. Por quê? O meu documento estava velho. Que nem o meu RG, que era de quando eu tinha 14 anos. Mesma cara. As pessoas olhavam e diziam: puxa, não mudou nada. Achavam que era do Gabriel. Hein, amigo? Olhava e falava: puxa, como o Gabriel ficou bonito nessa foto. Hein, irmãos? O advogado só precisou, ou alguém precisou ir lá em Vila Maria, no cartório, e tem um livro lá que está tudo anotado. O meu papel ficou velho aqui em Campinas. Velho de ser até rejeitado, porque não são 12, são 29 anos. Mas foi só lá em São Paulo e pagar uma taxa e saiu um novo. Porque tem um livro lá que está tudo anotado. Que 29 anos atrás, aquela menininha de 19 anos com aquele rapazinho de 23 foram lá e se casaram. E fizeram uma aliança reconhecida pelo juiz e pelas testemunhas que assinaram também. Ora, quando a Bíblia fala do livro da vida, ela fala de um livro que está lá garantindo, registrando a decisão que você fez pelo Senhor. E um dia esse documento vai ser buscado e vai ser encontrado. Sim ou não? Então hoje é para você se firmar como servo de Deus nessa terra, como alguém que não é desse mundo. Não é possível que você vai se deixar levar pela torrente de imoralidade desse mundo, pela torrente de vício, pela torrente de maldade, pela torrente de violência, pela torrente de imoralidade, de idolatria.
Você não pode se deixar levar. Firme-se no Senhor. Lembre-se da sua identidade, vista esse capacete, use esse escudo. Assuma a sua identidade no Senhor. Afinal de contas, Jesus sofreu naquela cruz fisicamente para você ter a arma de um pensamento renovado. Pedro diz, eles falam mal de vocês por isso, eles falam mal. Sim, que falem mal. Se alguém falar mal da sua fé, não se abale por isso. Faz 2000 anos que falam mal da nossa fé. Faz 2000 anos que nos detestam por causa da nossa fé. Ora, ontem, 2 igrejas no Egito foram explodidas com gente dentro. 2 igrejas cristãs no Egito foram explodidas com gente crente dentro. Foram dezenas de mortos ontem. Eles nos detestam. Ora, o que crente no Egito tem de mal? O que esses muçulmanos fundamentalistas tanto odeiam? Se fossem só eles. O que dói neles? O que dói neles? O que faz eles explodirem uma igreja com um monte de famílias cultuando ao Senhor? Como tem acontecido no Egito e em tantos outros lugares. Nos detestam porque nós não somos daqui. Nos detestam porque somos diferentes. Porque nós somos do Senhor. Amém ou não amém? Meu Deus, mas morreram. Morreram, mas vão ressuscitar. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Vai ressuscitar José Carlos, vai ressuscitar os dezenas que morreram explodidos lá no Egito. Vão todos ressuscitar, se os nomes estão no livro da vida. Agora, ai de quem não tem o nome lá. Vai sofrer a segunda morte e vai para o lago de fogo e enxofre, onde vai estar o capeta, o falso profeta, os endiabrados, os malignos e todos que perseguem o povo de Deus aqui na terra. Sim ou não? Que bênção é poder ter o nosso nome no livro da vida. Que bênção é ser do Senhor. Sim ou não? Amém, amigo? Louvado seja Deus. E quando a gente ouve essas notícias de irmãos morrendo, como tem acontecido tanto, depois você veja o que a imprensa... Eu nem assisto mais telejornal, não assisto. Nem assisto mais. Você vai ver o que a imprensa vai noticiar sobre os irmãos que morreram no Egito. Se vai dar muita bola para isso. Provavelmente vai fazer como fez com os outros. Pouca importância. Porque para o mundo, o povo do céu é um incômodo. O prazer deles é desviar você da fé. É fazer você se afogar na torrente de imoralidade. É fazer você virar um ex-crente. É botar você na libertinagem, sensualidade, bebedeira. Ah, que diversão seria se você ficasse bêbado numa das festas deles. Com eles. Mas graças a Deus, que aquele que vai julgar todos está prontinho já. Que qualquer hora dessas ele vem. E vai haver a primeira ressurreição, e vai haver arrebatamento, e vai haver um reino milenar dele. E só depois vão ressuscitar os perdidos, para serem julgados e condenados, porque não terão seus nomes no livro da vida. Você está garantido, sim ou não? Então, pelo amor de Deus, se fortaleça. Pelo amor de Deus, faz esse seu escudo ficar forte. Pelo amor de Deus, não desgruda desse capacete por nada. Amém ou não amém? Deixa ele sempre polido aí, firme na sua cabeça. Fica firme no Senhor. E Maranata Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. É muita gente sendo pressionada, muita gente sofrendo nesse Maranata Jesus. Amém? Nós somos bem-aventurados aqui no Brasil. Somos, ainda somos. Mas tem muito crente sofrendo terrivelmente aí no mundo afora. Muitos. Por isso, Maranata Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Esse mês nós vamos estar ajudando uma família de um pastor que precisou fugir de um país muçulmano. Fugiu do Paquistão. Com a mulher e 3 filhos. Nós vamos estar dando uma oferta para eles. Nesses dias. Que chegaram para o Brasil, nem falam português.
até me ofereceram se a gente quer que ele venha aqui contar a história dele. Talvez a gente chame. Só que você vai ter que se preparar para ouvir como é a vida dos irmãos que vivem daquele lado do mundo. Quanta gente tem sofrido. Maranata, Jesus. Amém, amigo? Graças a Deus que esses conseguiram vir. Muitos não conseguem. Não é mesmo? Maranata, Jesus. Maranata. Fica de pé, nós vamos orar ao Senhor. Levanta sua mão para o céu, fecha os seus olhinhos lindos e começa a glorificar o Senhor aí no seu lugar. Começa a bendizer o Senhor que te salvou. Começa a bendizer o Senhor que sofreu fisicamente naquela cruz, como Pedro faz questão de registrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para me dar uma arma, para me armar de um pensamento, de uma mente renovada em Ti. O meu pensamento não pode ser acorrentado, a minha mente não pode ser presa a correntes malignas deste mundo, em nome de Jesus, porque eu não sou do mundo, eu sou do céu. Eu não sou do mundo, eu sou do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Ora comigo, aí no seu lugar, diga: meu Deus, muito obrigado, porque te servir, porque pertencer ao Senhor, é o maior privilégio que alguém pode ter. Meu Deus, muito obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. A coisa mais bendita que eu fiz da minha vida foi crer em Jesus e confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. O meu nome está no livro da vida. E eu não vou estar naquele julgamento final, quando as pessoas serão julgadas e condenadas e lançadas no lago de fogo, sofrendo a segunda morte. Eu não estarei ali, porque o meu nome está no livro da vida, muito bem escrito. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque eu creio que Jesus já está pronto para voltar. E que bom se voltasse ainda hoje. Jesus está pronto para voltar. Volta como Rei dos Reis, volta como Senhor dos Senhores, volta como grande juiz. Ninguém vai escapar da prestação de contas. Muito obrigado, Senhor, porque eu não tenho que temer. As minhas contas já estão acertadas, porque um sacrifício foi feito na cruz, e foi um sacrifício físico. Ele sofreu no meu lugar, e porque eu creio nele, o meu nome está no livro da vida. Eu não tenho que ter medo. Eu estarei naquele arrebatamento, ou eu estarei naquela ressurreição. Eu participarei do milênio do Messias. Obrigado, Senhor. Eu não tenho que temer. Bendito seja o Teu nome. Eu declaro que há um capacete de salvação na minha cabeça, e os dardos do diabo não vão entrar na minha cabeça. Eu declaro que o diabo não tem acesso à minha mente, ao meu pensamento. Eu rejeito toda manipulação diabólica. Eu rejeito todo encantamento de Satanás. Eu rejeito toda sedução do inferno. Eu declaro que a minha mente pertence a Jesus, está ligada a Jesus. Eu tenho uma ligação direta da minha mente com o meu mentor, que é Jesus Cristo. Digo, o meu mentor se chama Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito Santo, o Senhor é meu mentor. O Senhor tem todo o acesso liberado à minha mente. O Senhor pode falar comigo mansamente, serenamente, como um pai que me ama muito. E pode gritar também comigo, como um pai que me ama muito. Se o Senhor me vê desviado do Teu caminho, pois grita comigo, intercepta meu caminho, porque o Senhor é meu mentor, e Satanás não tem acesso nenhum à minha mente. A torrente do inferno, a torrente de pecado não vai me arrastar. Eu me recuso a ser arrastado, ainda que falem mal de mim,
Eu me recuso a ser arrastado, a ser seduzido. O meu lugar não é no ralo de malignidade. O meu lugar é no trono, é no governo, é no reino do Senhor, é na glória do Senhor, é na presença do Senhor. Eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Eu sou de Deus. Bendito seja o teu nome. Amém ou não amém? As pessoas que falam mal da gente, porque eles ficam chafurdando na inundação, brincam de surf na inundação, tiram onda na inundação, dão risada. Eles falam mal da gente, porque eles não entendem. Eles gostam de falar que eles são animais. Animais. De vez em quando a gente vê um estudo de algum intelectual estrangeiro dizendo que o homem é adúltero, o homem tem mais mulheres e a mulher tem outros homens. O homem é infiel porque ele é animal. Poucos animais são fiéis. Arara é o bichinho lindo, forma par. Não sei se tem arara adúltera. Tomara que não. Irmãos, a gente não gosta de falar que a gente é animal. Quer xingar um crente de seu animal? Isso ofende a gente. Não sou animal. Você é? Já viu que tem gente que chamou de animal como uma gíria? Ei, animal. Hoje eu vi um crente chamando o outro de animal. Eu vi. Um 12 meu chamou o discípulo de animal. E sabe o que os outros crentes que estavam perto fizeram? Deram risada, acharam engraçado. Vou chamar esse 12 para uma conversa. Se você acha que os discípulos são animais, aí é uma forma de expressão. Mas não convém. Chama de santo. Sim ou não? Eles gostam de falar que eles são animais. Então até desculpa para pecar, porque é animal. Está na natureza do animal. O ser humano é um animal, é um caçador, é a evolução. Você explica isso pela natureza animal. Pelo amor de Deus, eu não sou animal. Você também não é. Você é espiritual. Você é tão espiritual que a Bíblia diz que tem o Espírito de Deus dentro de você. E na hora que o Espírito de Deus sair de você, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Quando o Espírito sair de você, você não tem mais como dar um passo. Quem já viu uma pessoa morrer? Eu me lembro, a minha avó morreu 200 anos atrás, mais ou menos. Eu já era pastor, mas era pastor bem jovem. A minha avó morreu comigo orando com ela. E eu vi a hora que a minha avó morreu. Eu estava orando com ela, sozinho no quarto, porque ela estava nas últimas. E na hora que minha avó morreu, saiu um vento da boca dela. Saiu um ar de dentro dela. E eu fui chamar o pessoal da enfermagem e disse: minha avó morreu. Tinha morrido mesmo. Saiu um vento. Como é que fala espírito na língua original? Como é que fala espírito na língua original? Ruá. Como é que fala espírito na outra língua original? Pneuma. Pneuma. Ar. Vento. Quando sai, aquele último suspiro que você dá, é o espírito que sai. Você não está mais vivo. Então eu não sou animal. Você não é animal, tem um espírito que Deus soprou. Por que os homens têm espírito dentro dele? Porque um dia Deus soprou. Sim ou não?
Aliás, você sabe que Jesus Cristo ressuscitou, ok? E ele entrou onde os apóstolos estavam trancados, em Jerusalém. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele entrou? Ele disse Shalom e fez um negócio muito estranho. O que foi? E soprou sobre os 11, sobre os 10, que não tinha Judas nem Tomé. Shalom e soprou. Que tique nervoso é esse de ficar soprando nos outros? Que Jesus teve depois que ele ressuscitou. E quando ele foi embora, antes dele ir embora, ele disse: eu envio vocês como eu fui enviado. E soprou. Ele fez questão de soprar sobre os discípulos dele. Para quê? Por razões muito certas. Ele não faz nada sem motivo. Uma das razões é para mostrar que o Espírito dele está dentro de nós. É o nosso mentor. É Deus conosco. Conselheiro, ajudador. Nós não somos animais. Nós somos espirituais. Somos do céu. Tem Espírito Santo em nós. Sim ou não? Então, pelo amor de Deus, uma pessoa como você do céu não pode estar no meio da enxurrada. Não. Não é no meio da enxurrada. Teu lugar é na mesa dos príncipes. No meio daquela enxurrada de lixo, não é teu lugar. O máximo que você pode chegar é se aproximar lá para tirar a gente que está pedindo socorro. Mas você não é igual. Você não é animal. Você é nobre. Você é do céu. Você é espiritual. E tem uma certidão lá no livro da vida, lá no cartório do céu, lá na sala do trono, que atesta isso. Bendito seja o nome do Senhor. Amém ou não amém? Bendito seja o Senhor por isso. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Se é verdade isso, pode dar um melhor aplauso que você puder. Aplauso espiritual.